Bom dia a todos. Comissão de Finanças e Orçamento de Obras, Serviço Público e Desenvolvimento Urbano, roteiro da 34ª Sessão Semanal de 2023. Quero registrar aqui a lista de presença do José Rodrigues Alves, secretário de Finanças, José Eduardo Pavan, contador, e o Francisco de Assis Cruz Moraes, bombeiro civil. E cumprimentar os demais aqui. Abertura às 9h20 do dia 26 de setembro de 2023. Declaro aberto o trabalho da 34ª Sessão Semanal do exercício, registrando-se encontro presentes os vereadores Camila Marinho da Saúde, Fábio Nascimento, Sidney Guedes e Tião do Fórum. Pauta: liberação de atos de sessões anteriores. Está em discussão a ata da 33ª Sessão Semanal dessa comissão, realizada em 19 de setembro de 2023. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Análise de matérias em trâmite, não consta matéria. Recebimento de matérias para designação de relatoria e notificação de prazo para emissão de parecer, não consta matéria. Audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, conforme prevê parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero passar a palavra aqui ao secretário de Finanças, o senhor José Rodrigues Alves. Muito bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de usar esse espaço para fazer a apresentação das nossas metas fiscais relativas acumuladas, né, ao do quadrimestre, segundo quadrimestre e acumulada até agosto. Nós estamos aqui atendendo o que requer o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por favor, vamos. Dando início, então, à apresentação, nós temos, nesse primeiro quadro, o valor acumulado no quadrimestre e o valor acumulado da receita. A receita corrente acumulada até o segundo quadrimestre atingiu 634 milhões de reais. Nós temos uma meta de 822 milhões, de acordo com a LOA, e o valor, desculpe, de acordo com a LDO, e nós já estamos com 634 milhões e 800, equivalente a 77% da arrecadação, restando 187 milhões para cumprirmos essa meta. Essa meta será cumprida com a previsão de arrecadação no último quadrimestre e deverá ser superada. Os principais itens aí da arrecadação são os impostos e contribuições, 213 milhões, as transferências correntes são 371 milhões, são aquelas que vêm do governo estadual e federal. Isso totaliza, então, uma receita corrente líquida. Olá, bom dia. Uma receita corrente líquida de 593 milhões. No quadrimestre, nós atingimos a receita corrente líquida após as deduções dos valores que vão depois constituir o Fundo da Educação, o Fundeb, de 19 milhões. No quadrimestre, nós atingimos 274 milhões 763 mil. Nesse quadro aqui, nós apresentamos o comportamento das principais receitas do município. Nós temos no acumulado 96 milhões 699 mil do IPTU. Nós estamos restando ainda 38 milhões para atingirmos a meta de 135 milhões. O ICMS, nós estamos com 77 milhões, ainda 50 milhões para chegarmos à previsão de 128. Fundeb, 70 milhões, FPM, 61 milhões, ISS, 51 milhões, IPVA, 44, o SUS, transferências recebidas do governo federal para o SUS, de 26 milhões, e TBI,
13 milhões, e o FNDE, 11 milhões. As demais receitas somam 141, e o total acumulado, então, é de 593, como já tínhamos demonstrado anteriormente. Essa aqui é apenas uma nova forma de apresentar aquele valor apresentado no quadro anterior. Vamos ao seguinte. Esse quadro é interessante porque ele mostra uma comparação do que está acontecendo com o comportamento da nossa receita comparado com o que ocorreu no ano passado. Então, o nosso IPTU, no acumulado até agosto, nós estamos com 96.699 contra 87 milhões acumulados no ano passado, nesse mesmo período. Então, nós estamos com um crescimento de 10%. ICMS está apresentando uma queda de 10%. Estamos com 77 contra 86 milhões no ano passado, e isso decorre da redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis, que durante a pandemia foi reduzida pelo governo anterior para 18%, e de 25% para 18%. Então, isso acarretou numa redução da arrecadação do ICMS, que está afetando todos os municípios do Estado. Está havendo uma redução nos repasses do valor do ICMS para todos os municípios. O Fundeb, nós estamos com um valor acima de 5 milhões, FPM, 61 milhões contra 59 milhões. Nós temos visto notícias aí na imprensa de que os municípios estão com perdas do FPM e do ICMS e do Fundeb. No nosso caso, até agora, isso não ocorreu. Em setembro, houve uma queda, mas isso, obviamente, não está refletido aí, porque esse número é o fechamento até agosto. O ISS, 51 milhões, IPVA, 44 milhões, com um crescimento de 27% em cima do ano passado. SUS, um crescimento de 4%. O ITBI é um item que está bem abaixo do que nós arrecadamos no ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, nós tivemos uma arrecadação muito pequena. Então, com isso, o valor acumulado está bem abaixo do valor acumulado no mesmo período no ano passado. FNDE com crescimento de 12%, as demais receitas, que somam 141 milhões, elas apresentam um crescimento de 13%. Então, no total, comparando a receita total, nós estamos com um crescimento de 6,56%, 593.800 versus 557.300. Se nós formos comparar o quadrimestre, no total, nós estamos em 274 milhões versus 262 milhões. Então, nós estamos com um crescimento não só no quadrimestre de 4,77%, comparando o mesmo período dos 4 meses do ano passado, e o acumulado com um crescimento de 6,56%, apesar, digamos, desse comportamento negativo do ITBI e do ICMS. O resultado orçamentário da despesa. Nós estamos com uma despesa liquidada, acumulada, de 525 milhões. Na última coluna, na penúltima linha, nós temos o total de despesas liquidadas, efetivamente liquidadas no período acumulado até agosto, 525 milhões. Nós temos um superávit, um saldo positivo de 68 milhões, comparado com a receita... Você volta, por favor, na anterior. Aqui nós temos um total da receita efetivamente recebida de 593 milhões, versus, vamos lá para o seguinte, uma despesa liquidada de 561. Então, isso gera um superávit de 68 milhões de reais acumulados, significando o quê? Que a nossa receita, hoje, até agosto, superou a nossa despesa corrente no valor de 68 milhões. No quadrimestre, especificamente, houve um déficit de 18 milhões, e nós estamos olhando sempre a coluna aqui do liquidado, porque a coluna do empenhado, ele inclui valores que estão contabilizados, que vão ser efetivamente liquidados nos meses seguintes. Então, para efeito de comparação do resultado orçamentário, é necessário que se use, então, o valor liquidado, efetivamente liquidado, com relação para cotejar com o valor das receitas no período. Vamos lá.
O comparativo de despesa, da mesma forma, nós estamos vendo aí que nós vimos que houve um crescimento da receita, nós estamos olhando aqui para um crescimento também das nossas despesas, comparando o liquidado no período de 2023 versus o período de 2022. São 517 milhões efetivamente liquidados no total, até agosto, versus 439 milhões nas despesas correntes. Então, houve um aumento de despesas liquidadas de 17%. Basicamente, o item principal aí são outras despesas correntes, que são aquelas decorrentes dos valores, dos contratos recorrentes de manutenção dos serviços da máquina pública. A folha e encargos sociais apresentou um crescimento de 7%, 181 milhões versus 169 milhões, que foi o valor da folha liquidado nesses períodos. A despesa total, então, apresenta um crescimento de 15,84%, 525 milhões, versus 453 no mesmo período em 2022. Vamos em frente. Vamos aos principais indicadores. O resultado nominal, esse a dívida nossa, que ele mostra um número que já foi apresentado aqui anteriormente, nas audiências que precederam essa. A dívida nossa consolidada no trimestre é de 26 milhões 800. Nós iniciamos o ano com um saldo de 32 milhões e 500. Esse número já está em 26 milhões e nós devemos chegar no final do ano com um número perto de 20 milhões. Esse é um valor bastante reduzido, né, comparado aí com a capacidade de endividamento que tem a Prefeitura. Aí nós temos as disponibilidades, são 300 milhões, que era o valor que havia de disponibilidade no caixa da Prefeitura no final do quadrimestre, e deduzindo-se desse valor a dívida fundada, que são os 26 milhões, nós chegamos numa dívida fiscal líquida de 267 milhões. Esse 267 milhões é aquele número, ele é negativo, porém, na verdade, ele traduz um número positivo. Isso significa o quê? Que existe disponibilidade de caixa em um valor que excede em muito o valor da nossa dívida fundada, que é de 26 milhões. Vamos lá. A dívida... Aí é uma questão, o percentual, quer dizer, um percentual, na realidade, é um número meio distorcido, porque ele faz a divisão de um número negativo, que é o resultado, né, da disponibilidade menos o valor que nós temos de dívida para a receita corrente líquida. Então, dá um número negativo de 31%. O resultado primário, agora, do segundo quadrimestre, nós temos aqui um acumulado de 589 milhões de receitas correntes, receitas de capital de 4 milhões. Nós temos, então, um total de receitas fiscais de 569 milhões, despesas de 525 milhões, e as despesas fiscais totalizam 519, e o resultado primário líquido é de 49 milhões. Isso porque se deduz, comparativamente aos outros quadros, as receitas de capital. Estamos falando apenas de resultado primário. Vamos em frente. Nesse quadro, nós mostramos o restos a pagar. Na verdade, quando nós abrimos o ano, nós tínhamos um total de 130 milhões, aproximadamente, de restos a pagar, dos quais 34 milhões e quase 35 milhões processados, e 95 não processados. Processados são aquelas obrigações que foram efetivamente prestadas, liquidadas, e que não haviam sido ainda pagas e liquidadas. Então, esse número que começou com 35 milhões no ano, nós estamos hoje com um valor muito pequeno de 230 mil. E do não processado, que são aqueles contratos que prevêem alguma prestação de serviços que não ocorreu, ficou de 95, caiu para 59 milhões. Então, quando foram apresentadas as notas relativas a esses serviços que deveriam ter sido prestados e foram no ano anterior, eles foram liquidados. Com isso, o total de
de restos a pagar, hoje está em 59 milhões, basicamente, versus 135 milhões no início do ano. Nós vamos fazer agora um trabalho para verificação desse saldo não processado e verificar a necessidade de se manter isso até o final do ano. Aqueles serviços que não vão ser prestados, nós vamos ensejar, então, o cancelamento desses empenhos. Mas isso é um assunto que vai ser examinado por cada secretaria ao longo dos próximos meses. Por favor. Aplicação no ensino. Nós estamos hoje com um total empenhado de 124.933.000, que equivale a 29,3%, e já liquidado 25,26% desse valor. O pago está em 24,40%. A referência aqui é sempre o liquidado, para efeito formal, para efeito atendimento aí ao que exige a legislação, nós temos que olhar a coluna do liquidado. Nós estamos com 25,26%, e esse é o número que precisa ser atingido, acima de 25%, no final do ano. Então, durante um ano, não há nenhuma dificuldade com índices que estejam abaixo dos 25. O que requer a legislação é que encerremos o ano com o índice superior a 25. E no empenho, já temos um valor que sobra, né, relativamente a esse valor, esse percentual mínimo de 25%. Então, estamos com 29%. Então, nós nunca tivemos dificuldade em atingir os 25% ao longo dos anos e não teremos, novamente, qualquer dificuldade para ultrapassarmos os 25% este ano. Com relação ao ensino, o Fundeb. O Fundeb exige que a prefeitura use até, no mínimo 70% com as despesas com magistério. No liquidado, nós estamos com 78,41%, que é a coluna ali do liquidado, são 55 milhões, e com as demais despesas, nós estamos com 15.300.000, totalizando 71 milhões. O 78%, então, atinge 78%, supera os 70% exigido pela legislação para gastos com magistério. Vamos lá. Com a aplicação na saúde, nós estamos com um valor empenhado de 31% e liquidado de 25%. A saúde também tem mantido níveis elevados, né, de aplicação, com participação do nosso orçamento. No ano passado chegou em 27% aproximadamente. Esse ano, na nossa LOA, o número é de 27% também. Nós vamos ter as audiências públicas agora, hoje e amanhã, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, quando serão apresentados em maior detalhe aí as ações e os valores que vão ser despendidos aí por essas secretarias no ano que vem. De qualquer forma, a saúde está hoje com empenho de 31% e liquidou 25%, e também vamos chegar no final do ano com índice superior aos 25%, em linha com o que a gente vem, digamos, gastando nos últimos anos, com um crescimento contínuo, aliás. Vamos lá. Despesa com pessoal. Nós temos hoje uma despesa, nós estamos vendo aqui a despesa liquidada de 444 milhões, que é o quadrimestre total acumulado é de 157 milhões. Nós temos uma despesa líquida de 261 milhões. Isso representa 30,51% do total da nossa receita corrente líquida. Então, esse é um número que está bem abaixo do que exige a legislação. A legislação estabelece o percentual de 54% como limite máximo. O 51,30% é um limite intermediário de alerta. O Tribunal de Contas já envia alertas quando esse percentual atinge 48,6%, que é 90% do 54%. Ele já emite alertas. Nós estamos com um número de 31% nesse período. Esse número deve se elevar um pouco, porque ia chegar no final do ano em torno de 32%, alguma coisa aí, 32, 33%, e para o ano que vem, na nossa projeção da LOA, nós estamos em torno de 33%. Esse é o último quadro. Então, esse é um número bastante positivo, não? Reflete, digamos, um percentual bastante que
que decorre, digamos, de uma política bastante austera que a administração do professor Amaury implementa, obviamente com o apoio e participação do deputado Edmir Chedid, que faz com que as nossas finanças permaneçam em uma situação saudável e de equilíbrio. Eu agradeço a todos, estou aqui aberto a qualquer questionamento aí que os senhores tenham. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, me desculpar pelo atraso. Estava num compromisso aqui no nosso município, com a secretária de Saúde, mas a gente já tinha analisado, né, que foi mandado aqui para a Câmara previamente, né, então a gente já pôde perceber que a gente está bem tranquilo, né, senhor secretário, com relação a ser saudável, né, financeiramente, em o nosso município, como essa situação de equilíbrio, né, resultado aí dessa política do prefeito aí bastante austera. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito do comportamento das nossas receitas, né, desse impacto hoje com relação à redução de repasse dos impostos aí para o nosso município. O senhor demonstrou aqui das perdas que a gente teve, né, do Fundo de Participação do Município, do ICMS, do Fundeb. Eu queria saber, eu sei que não vai impactar agora, nesse quadrimestre, mas como que, qual será o impacto nos próximos meses ou no orçamento do ano que vem, por exemplo, aqui com essas perdas? Com esse repasse, né, que foi diminuído aí por parte do governo federal. Como você mencionou, nós não sentimos ainda os efeitos desta queda. As notícias que nós temos aí, publicadas na imprensa, e comentários de colegas aí de outras prefeituras, é de que está havendo uma redução no repasse dos recursos referentes ao ICMS e ao FPM, inclusive Fundeb também. Com relação ao ICMS, a causa óbvia é a questão da redução da alíquota do ICMS, que era de 25% no ano passado, foi reduzida durante o ano para 18%, foi elevada agora para 19%, mas, de qualquer forma, o bolo, digamos, arrecadado diminui, porque, aparentemente, acho que perto de 35% da arrecadação que sobre combustíveis, energia elétrica e comunicação sofreram essa redução, dos 25% para 19%. Isso tem uma participação importante na arrecadação do ICMS do Estado. Então, com isso, espera-se que haja uma redução efetiva da distribuição do ICMS em função da redução do valor total arrecadado. O que se comenta é que estão havendo aí entendimentos para que haja uma reposição desse valor, dessa queda. Então, a CNM, a FNP e vários outros representantes aí estão articulando junto aí ao governo federal e estadual para que haja uma reposição desse valor até o final do ano, porque já existe notícia de que várias prefeituras estão com seus orçamentos já comprometidos. Isso com relação ao ICMS. O FPM, idem, quer dizer, houve uma redução da arrecadação nos últimos 2 meses, como nós estamos vendo aqui. Nós estamos ainda, até agosto, com um valor de um crescimento de 3,5%, quer dizer, do FPM são 3 milhões a mais que nós recebemos comparado com o ano anterior. Mas este mês de setembro, agora, houve uma queda. Então, nós não podemos ainda afirmar que essa é uma queda que vai permanecer, qual será o comportamento nos próximos
meses, mas houve, efetivamente, comparando 2023 com 2022, houve uma queda nesse mês. Então, também, o SPM também está sendo objeto de conversas, aí, articulações com o governo federal para a reposição do caixa dos municípios. A situação dos municípios vai ficar muito complicada, sim, né? sim. Daqui Inclusive, pra frente, se não houver... é um item muito importante na arrecadação dos municípios. O Fundeb e o ICMS são dois dos principais. E os municípios menores ainda, eles têm um grau de dependência maior ainda, porque a arrecadação própria deles é menor. Nós temos hoje uma arrecadação própria na ordem de 33%, 35% da nossa arrecadação total. Municípios menores, eles têm uma arrecadação que pode representar 15%, só 10%, 20%. Então, eles têm uma dependência muito grande desses repasses que vêm do governo estadual e do governo federal. Então, eles sentem muito isso. Então, há muita pressão para que haja essa reposição, porque eles todos vão ter dificuldades maiores. Nós temos ainda uma situação em que temos outras fontes de arrecadação, temos uma receita própria, oriunda aí dos impostos coletados aqui, tarifas locais. Então, nós sentimos, obviamente, vamos sentir se houver essa redução, Mas porém, sente nós temos, digamos, possibilidade de acomodar essa redução. Mas a expectativa é grande de que existe algum acerto nesse sentido. O Fundeb também houve muitos comentários, até agora nós não sentimos essa queda ainda aqui. Então, vamos aguardar mais o comportamento desse mês, o mês que vem, para sentir exatamente o que vai acontecer e qual vai ser o resultado até o final do ano, na nossa projeção. Senhores vereadores, algum questionamento? Vereador Sidney Guedes. Sim, senhora presidente, senhora vereadora Camila também. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Acho que a avaliação das metas fiscais são muito importantes para que esta casa e a população possa saber o que está sendo aplicado. Eu quero fazer alguns questionamentos, se o senhor me permite. No quadro 3, que o senhor apresentou, há um número negativo. O que é esse número negativo? É de 189 milhões, no quadro 3. Na página 2, no quadro 3. Slide 3, do caso. Esse número de 184 milhões, é isso? 189. Slide 3. Os principais receitas. Dos principais receitas. Então, esse valor de 189 é o valor que nós temos que ainda atingir, quer dizer, temos que receber, temos uma receita até o final do ano de pelo menos 189 milhões para atingirmos a previsão de 783. Nós já acumulamos uma receita de 593.800. Para atingirmos os 783, nós precisamos ainda coletar, receber impostos e arrecadar 189 milhões. Nós temos ainda o último quadrimestre, e esse número será arrecadado e vai ser superado. Nós temos uma arrecadação que eu imagino que vai chegar no último quadrimestre. É um número assim, sem muita... é uma estimativa assim, grosseira, mas vai ser em torno de 240 milhões. Quer dizer, então, esse número que falta para atingir a meta de 783 milhões vai ser atingido e vai ser superado com folga. No segundo quadro, após esse, está falando de alguns índices e fala sobre ITBI. Ele teve uma queda no ITBI. Tem algum motivo para essa queda? É o mercado? Qual que é a diminuição de um ano para o outro nesse sentido? Como eu mencionei, na verdade, essa queda foi mais sensível no primeiro trimestre. Nós tivemos uma redução, nós tínhamos uma arrecadação em torno de média. O ITBI varia muito, depende muito das transações e tudo mais. Às vezes, em alguns meses, há uma coincidência de um acúmulo maior de transações, então você pode ter uma variação. Mas um número de 2 milhões seria um número, digamos, razoável, com uma média. E nós tivemos, em janeiro, fevereiro, março, valores que não passaram de R$500 mil. Então, na realidade, houve uma redução nesses primeiros 3 meses.
ainda que nós tivéssemos tido uma arrecadação parecida com o ano passado, nós ainda estaríamos com um pouco abaixo do ITBI comparado com o ano passado. Então, houve a razão principal dessa queda acentuada está no primeiro trimestre. Mas ela ainda assim, mesmo que não fosse tão acentuada no primeiro trimestre, nós ainda assim estaríamos um pouco abaixo da previsão. Sem dúvida. Acho que pode envolver aí questões de dificuldades de ordem financeira com o governo, previsão de taxa de juros, e aí isso é uma série de considerações aí para serem feitas. Nos principais indicadores de limites constitucionais, no primeiro quadro aí, tem um valor nas deduções de 300 milhões. Está incluído todas as emendas que vêm para o município ou não? Desculpe, qual é o quadro? No primeiro quadro dos principais indicadores de limites constitucionais. Tá, primeiro quadro. Então, esse é um quadro que mostra o resultado nominal. Ele apresenta esse número negativo de 267 milhões. É na primeira página dos indicadores. A primeira página. Vamos, mais uma. Na primeira página dos indicadores. Indicador, vamos lá, mais um. Eu não sei. Deixa eu ver qual é. Slide 8. Este? Esse é o slide 8. 8. É este. Isso. Então, esse aqui... Bem nas deduções. Acho que é segunda linha, terceira linha. Lá tem um valor lá de 294 milhões. Não. E aí depois embaixo, de dívida consolidada líquida de 267. Então, o ativo disponível são 300 milhões. O ativo disponível é o valor efetivamente em caixa nos cofres da prefeitura. Então, no dia 30... Incluído emendas também parlamentares. Não, todos os valores. De todas as fontes. Fonte 3, fonte 5, fundos, fundo de trânsito, fundo de meio ambiente, recurso de fonte 1, FEP, então, são todos os recursos da prefeitura, somam 300 milhões, somavam, né, uma disponibilidade de 300 milhões no final, no último dia de agosto. Esse era o valor. Então, ele na realidade, ele engloba tudo. O que havia de disponibilidade, que obviamente estão todas aplicadas em fundos, né, que estão rendendo aí um valor assim importante, né, para o nosso orçamento, eles estavam todos aplicados. Então, e aquele número negativo embaixo de 267 é essa conta que a gente faz do valor que nós temos em caixa disponível, deduzindo a nossa dívida. A nossa dívida ela poderia ser... Nós poderíamos tomar um valor, ter um endividamento muito maior do que nós temos. Quer dizer, hoje a nossa capacidade, em um único ano de captação de recursos, é da ordem de 120 milhões de reais. Quer dizer, então, nós poderíamos tomar financiamentos para atender aí demandas e tudo mais, um valor muito superior ao que hoje a gente tem de dívida registrada. Tá. No aplicado do ensino, sim, qual que é a diferença? Empenho liquidado e a pagar, dentro dos 24,40%. Então, porque do exercício todo. Sim. Essa é uma posição no dia... Isso é o que está... É um sistema mais técnico isso aí, né? Sim. Na verdade, é o que acontece. Você, antes de fazer, de contratar uma despesa, você precisa empenhá-la. Então, o empenho é necessário para que haja a contratação de qualquer despesa, e qualquer que seja a natureza da despesa da prefeitura. E os empenhos, eles são feitos, normalmente, não só para o mês seguinte, eles são feitos, em muitos casos, até o final do ano. Se nós temos um contrato que vai nos gerar uma despesa de R$500 mil nos próximos 3, 4 meses, esse valor já pode estar empenhado para cumprir essa obrigação até o final do ano. Então, o valor empenhado, ele sempre vai exceder o valor liquidado, porque o valor liquidado é o valor que equivale à prestação do serviço que efetivamente ocorreu naquele mês. Então, liquida-se
e o pagamento, que é a última coluna, ele é feito posteriormente. Mas, para efeito, digamos, de atendimento da legislação, o que vale é o liquidado. Então, nós vamos ver sempre, em qualquer posição de qualquer secretaria, sempre um valor de empenho superior ao valor liquidado e que sempre será superior ao valor efetivamente pago, porque a liquidação ocorre quando nós recebemos o documento comprovando que houve, com ateste da secretaria, informando que houve a prestação de serviço, que ela foi concluída, então nós liquidamos, é o segundo passo, e aí, então, nós colocamos numa ordem cronológica de pagamento, obedecendo aí a legislação, que estabelece que não haja cortes nessa ordem, que a gente estabeleça, de acordo com o que foi contratado. Isso vai ocorrer, digamos, ao longo dos dias seguintes, pode ser uma semana, 2, 3, de acordo com o que foi contratado. Então, essa sequência, digamos, cadente, né, dos valores, ela faz todo sentido. Sempre o empenhado vai ser maior do que o liquidado, porque, para se liquidar, nós precisamos ter, pelo menos, o valor que vai ser prestado, e, além do que está sendo prestado naquele mês, muitos contratos que vão continuar, que já estão empenhados para os próximos meses. E a liquidação, ela decorre do ateste de cada secretaria de que o serviço foi efetivamente prestado e está, então, ele é liquidado. Senhor presidente, só para encerrar, só duas questões bem rapidinho, que eu acho que é até interessante a gente se informar, porque vai fazer parte da nossa sessão hoje mais tarde. Sobre a dívida do município, quanto se espera arrecadar com o Refis agora? Porque, dentro dessa pergunta, eu já quero colocar para o senhor o artigo 167A, né, que nós conversamos tanto. Eu gostaria que o senhor desse uma pequena explanação aqui hoje, porque sempre falamos ou telefone ou lá no Passo, mas eu queria que a população pudesse entender um pouquinho, porque quem vê, o servidor não vai receber salário no final do ano, pela fala do vereador aqui na casa, nós vamos ter dificuldades de encerrar o ano, financeiramente falando, o município. Eu queria que o senhor me desse uma explanada nesse sentido, começando com o Refis, né, porque uma das providências que foi tomada em cima do que foi notificado, daquela porcentagem do Tribunal de Contas. Eu queria que o senhor desse essa pequena explanação para encerrar a minha fala aqui e o meu questionamento. Bom, a expectativa de arrecadação do Refis, ela deve estar na casa de 30 milhões. Nós tivemos, no ano passado, nós fizemos um Refis, ele atingiu um valor de 43 milhões, com os descontos, o valor ficou em 36 milhões. Desses 36 milhões, nós recebemos 9 milhões à vista. Isso atingiu 10.200 contribuintes que estavam com alguma pendência junto à prefeitura. Nós esperamos um valor menor, obviamente, uma vez que muitas pessoas já resolveram, digamos, essas situações com o Refis anterior, então o valor deve ser menor. É difícil estimar, mas o valor esperamos que seja menor do que foi atingido no ano passado. Com relação ao Refis especificamente, na verdade, ele decorre de uma demanda também, acho, de entendimentos da administração do Executivo, também com a Câmara, e as conversas, atendendo aí a demandas, né, de contribuintes, de munícipes que poderiam se, digamos, beneficiar de um programa de refinanciamento, né, como foi feito. Então, houve esse entendimento, né, da Câmara com o Executivo, com esse objetivo. Ele vai ter um efeito, obviamente, de incremento de renda, mas eu não vincularia, digamos, o Refis especificamente a essa questão do atendimento do item 167, né, da Constituição Federal. A Constituição Federal, esse 167 foi criado em 2021, 2020, e é novo e estabelece uns percentuais
para os quais as administrações municipais devem estar atentas. Então, ele estabelece 85% como um número, digamos, teórico para limitar as despesas correntes versus as receitas correntes. Esse número sobe para 90%, existe um nível de alerta, e a partir de 95%, então, a administração, o executivo, deve, então, tomar alguma medida. Como acho que já foi até explanado em sessões aqui, não é impositivo. Quando você ultrapassa os 85%, até os 95%, ele não é impositivo, é facultativo. Inclusive, o artigo da 167 diz que faculta às administrações municipais. Ele usa a palavra facultar, o verbo, né, facultar. A partir do momento que se ultrapasse os 95, então existe ele se torna impositivo, estabelece uma série de limitações, de proibição de endividamento e coisas desse nível. Então, as administrações municipais devem estar atentas ao comportamento, né, das despesas correntes versus as receitas correntes. Nós hoje estamos em torno de 92%, 91%, e é um número que está, digamos, dentro, digamos, do que estabelece a legislação, e não é, digamos, não coloca em risco, não coloca a saúde financeira da prefeitura. Então, existe ainda uma margem, e nós estamos acompanhando essa margem, e, obviamente, que a prefeitura procura utilizar até o limite os valores que eles têm disponíveis em benefício da população. Quer dizer, não é função nossa criar, digamos, um nível, digamos, de reservas, de liquidez muito alto. Isso só ocorreria em detrimento da perda ou da redução de serviços e de benefícios que seriam estendidos à população. Então, existe essa preocupação, obviamente, do professor Amaury, da nossa administração, em atender no que puder. Nós não estamos, como nenhuma outra administração deve, digamos, almejar, ter uma liquidação, um volume de liquidez excessivo. Não é essa a função de uma administração municipal, e sim atender no limite os anseios, as demandas, né, dos seus munícipes. Então, não há esse artigo da 167 foi criado à semelhança dos limites de pessoal, que também estabelece um limite de 90%, 95%, 100%, que é o que o tribunal cobra, e nós estamos, como mencionei, com 31%, se não me engano, que foi apresentado aqui, que estamos num nível assim, muito abaixo do que outras prefeituras apresentam. Em alguns estados, em alguns momentos de crise, ultrapassaram 60%, 70%. Então, vimos isso não só com alguns estados, com prefeituras também com dificuldades com relação a isso. Só para encerrar, a Secretaria já está se preparando para o final do ano, para o 13º do servidor? Já tem alguma reserva ou já estão planejando fazer essa reserva para deixar já bem tranquilo para o final do ano? Não há nenhuma dúvida com relação ao pagamento das folhas e do 13º dos servidores. Não há qualquer dificuldade com isso. Nós não temos uma conta específica separada para essa finalidade. O que nós fazemos é fazermos uma gestão do orçamento como um todo, acompanhando a receita e a despesa, e temos uma projeção do que vai ocorrer para os próximos meses, e, obviamente, nessa projeção estão incluídas todas as despesas e o 13º, obviamente, está lá incluído. Então, existe, obviamente, uma programação financeira que inclui o pagamento do 13º, que ocorrerá normalmente, aliás, como tem ocorrido todos os anos, né? Muito obrigado, secretário, obrigado, presidente, obrigado, vereador Camila, pelo tempo que ele veio aqui para fazer meus questionamentos. Obrigado. Vereadora Camila Marino da Saúde. Bom dia a todos e a todas, presidente, Sidney, assessoria presente. Secretário, obrigada pela presença. Eu acho muito importante essa fala aqui na casa, já que enfrentamos algumas inverdades, né? Eu sempre digo que papel e microfone aceita tudo. Nós vemos aí uma crescente
dessa questão de saúde financeira, não só em Bragança Paulista, mas nos municípios mais importantes aos arredores de nossa cidade. Citando ontem, nós estávamos vendo Atibaia, Itatiba, Campinas também atravessa, né, uma situação com essa porcentagem, né, de 90% a 95%. Então, isso é um apontamento do tribunal. Eu gostaria de saber do senhor, devido a toda essa questão, essa turbulência do governo federal, manda ou não manda, vai tirar ou não vai tirar os repasses, nós temos um plano B, caso isso não ocorra, porque o senhor disse que nós temos essa projeção até agora, o final do ano, está tudo certinho, nada vai ficar sem, nenhum serviço vai ficar, nenhuma secretaria vai ficar desassistida, nenhum serviço vai deixar de ser ofertado à população. E pós? Então, nós temos o plano B, nós temos o refis, mas nós temos os precatórios também, temos esse precedente. Nós temos um plano B, caso nada ocorra, nós sabemos que está tudo ok, que nós vamos sempre dar um jeito, porque sempre o querido, saudoso prefeito Jesus Chedi, ele sempre honrou muito com as questões de pagamentos, com as questões do funcionalismo público e dos serviços ofertados à população. Então, isso me deixa muito tranquila. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse para que possamos evitar mais falácias aqui dentro dessa casa e mais em verdade de uma administração, como a presidente falou, um trabalho tão austero de vocês quanto a nossa população e a saúde financeira do município. Nós temos, como eu mencionei, uma previsão de recebimentos. Esta queda que ocorreu no FPM e no ICMS, provavelmente ela vai ser compensada, porque é uma necessidade geral de todos os municípios, mas, como você mencionou, existe a possibilidade disso não ocorrer. Está dentro do quadro das possibilidades. Neste caso, especificamente, como eu disse, nós temos uma dependência um pouco menor da arrecadação do FPM, inclusive nas nossas projeções. Nós já estamos, no ano passado, por exemplo, nós recebemos 160 milhões, se eu não me engano, do FPM no ano todo. Este ano, na nossa projeção para até o final do ano, nós já estamos trabalhando com o número de 145. Quer dizer, então, se ocorrer efetivamente esta redução do ICMS até o final do ano, nós já estamos contando, quer dizer, já estamos assumindo que nós estamos com 15 milhões de reais abaixo do que ocorreu no ano passado. Então, nós estamos fazendo uma projeção de uma forma conservadora, considerando, né, o que está ocorrendo. No caso do FPM, nós ainda não ajustamos a nossa previsão, nós estamos com uma previsão ainda em linha com o que aconteceu no ano passado, com um pequeno crescimento, não estou com meus números, com as minhas planilhas aqui agora, mas, de qualquer forma, mesmo que ocorresse, não vai ter um impacto tão significativo nas nossas contas, porque o número já não representa tanto no total, e o principal item que está sofrendo esta perda é o ICMS, que já está, digamos, computado na nossa previsão. O ITBI, também, que é outro índice que caiu, nós também já ajustamos a nossa previsão no dia a dia, e então já existe um ajuste das nossas contas com base nessa expectativa, na possibilidade de que haja uma redução desses repasses. Então, agora, caso ocorra, digamos, algo além do que nós estamos planejando, preparando, medidas de contenção terão que ser adotadas. Isso é uma questão natural, quer dizer, não se pode negar, digamos, os fatos. Se ocorrerem, digamos, se ocorrer uma redução maior do que a prevista, e se não acontecer alguma reposição, nós vamos ter que tomar medidas aí. Assim como todas as outras prefeituras. Sim, assim como, né? Todas as prefeituras têm que fazer. Então, o professor Amaury vai ter que determinar prioridades, e isso vai ser tratado, digamos, no momento oportuno pela administração. Secretário, o senhor tem um número de quanto, mais ou menos, caiu a questão do recolhimento de ITBI? O ITBI, ele cai, comparando o ano passado, nós temos, eu estou vendo ali, o ITBI, a arrecadação no período foi de 13.800.000 versus, nesse período de 8 meses, 13.800.000 versus 24.200. Então, houve uma queda de
de 10 milhões, mais ou menos, 10 milhões de reais sobre 24. Quer dizer, houve uma queda de 43%. Mas, como eu disse, essa isso queda... é o trabalho de descredibilizar um trabalho sendo feito, né? Então, a pessoa vem, a pessoa fala, infelizmente, microfone também aceita tudo, a população acredita, deixa de honrar com as questões do ITBI, porque foi falado um monte de inverdades aqui nessa casa, e agora vem o prejuízo nos cofres públicos. Por isso que eu falo, é muito sério, né, as informações trazidas e propagadas aqui dentro dessa casa. Conte com a gente, secretário, muito obrigada. Viu? Muito obrigado pelo apoio de todos. Secretário, então, hoje, né, para a gente terminar aqui com essa audiência pública do segundo quadrimestre de 2023, nós não corremos riscos, né, com relação à saúde financeira do nosso município, nós temos aí os limites disponíveis, estamos tendo nenhuma redução de serviço à nossa população, estamos atendendo os anseios, temos uma excelente aí capacidade de endividamento, né, ainda. A gente está superando a aplicação, né, dos índices de saúde e também na educação. Como o vereador Sidney Guedes questionou, com relação ao funcionalismo público também, eles não correm risco nenhum com relação aos salários, a 13º salário. Absolutamente, nenhum risco. Né? A administração ela sempre esteve aí muito atenta ao comportamento das receitas e das despesas. A gente comparando, né, como o senhor falou, aí, a receita total, a gente teve um crescimento de 4,77 no quadrimestre, no acumulado 6,56, apesar ainda do comportamento negativo do ITBI e do ICMS. Né? Então, a gente espera, como a vereadora Camila colocou, que tenhamos aí essa reposição, né, por parte do governo federal, para o nosso município, no próximo ano, no próximo orçamento, não seja prejudicado, nem o nosso e nem qualquer outro município, né, os demais. E agradeço a sua vinda aqui hoje, né, a do senhor, nosso secretário, né, José Alves, do seu José Eduardo Pavan, também, contador da Prefeitura. Muito obrigada por estarem aqui prestando os esclarecimentos. E a nossa comissão está à disposição sempre de vocês. Né? Muito obrigada. Muito obrigado. E, obviamente, nós estamos à disposição de vocês lá na Secretaria de Finanças. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai continuar a nossa pauta. Há outros assuntos de competência aqui dessa comissão. Sidney, Camila, algum assunto para colocar aqui? Acho que hoje podemos encerrar, então, né? Agradecer também Francisco aqui presente. E muito obrigada, Francisco, que é bombeiro, né? Bombeiro civil. A nossa assessoria, a Jaqueline, a Gláucia, as pessoas que estão nos acompanhando em rede social, os senhores vereadores, o Sidney, a Camila, o vereador Tião do Fórum aqui também, que presidia essa audiência. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 10h10, ficando os senhores vereadores convocados para a 35ª sessão da Comissão de Finanças e Obras no exercício, a ser realizada neste auditório, em 3 de outubro, próxima terça-feira, às 9h da manhã. Um bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pela presença.